Boa noite a todos, bem-vindos todos ao lançamento do projeto digital, as 100 questões mais relevantes sobre a economia que move as organizações e os países. Então, para quem está chegando agora, em primeiro lugar, escolher, por favor, a língua, o idioma de sua preferência, no ícone Interpretações, na barra inferior, à direita da sua tela, você pode escolher entre português e inglês, estamos com tradução simultânea. O chat também estará aberto para perguntas que poderão ser direcionadas aos nossos panelistas ao final de suas exposições. Teremos algum tempo ao final desse evento, que tem a previsão de 1h15 de duração. Bom, vamos lá. Boa noite novamente para quem está entrando, escolher a linguagem e que já vamos começar. Bom, esse é um projeto do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo da Fundação Dom Cabral. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer aos parceiros do projeto, a TOTUS, a Stefanini, Tecban, o CGE, que é o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, e o apoio institucional da ABDI, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Queria agradecer aqui aos autores convidados, não só aos que estão participando desse dia, né, desse nosso encontro aqui, mas a todos que aceitaram o nosso convite para escrever artigos para o nosso livro. É um time de craques, brasileiros, estrangeiros, né? E esse time de craques nos inspirou, nos doou seu conhecimento para a gente compor esse livro, e assim será feito também com os demais da coletânea de e-books que lançaremos, né? Esse é um projeto, né, que vou falar um pouquinho o porquê dele, né? Todo mundo sabe que o mundo se tornou digital, e a crise causada pela pandemia acelerou o uso, a aplicação do digital por todos nós, seja como pessoas, como executivos, como trabalhadores, e também os governos viram seus serviços acelerados, né, pela pandemia, pela necessidade do distanciamento social. Então, a gente vê que essas plataformas globais habilitadas pelas tecnologias disruptivas, né, geram cada vez mais valor e novos negócios também. O peso dos negócios digitais, ele cresce em todas as cadeias de valor. A economia, ela cresce 2,5 vezes mais que a economia tradicional. E ela, baseada nas tecnologias disruptivas, ela tende a ser aberta, democrática, gerando oportunidades para todo mundo, né? Seja como usuário de tecnologia, seja como empresa também, que usa essa tecnologia para seus negócios, né? Ao mesmo tempo, né, que gera oportunidades para pequenos negócios e um sem número de negócios bilionários, paradoxalmente, ela pode aprofundar abismos, né, gaps entre pessoas e entre nações e entre empresas também. Então, esse projeto, pensando não só nas perspectivas positivas, mas nos gargalos, nos riscos, nos condicionantes para o avanço da economia digital, entende, né, ele inspirou, essas questões inspiraram um olhar sobre a economia digital bem holístico, um olhar completo, um olhar sistêmico. Afinal, a gente não pode resumir todas as análises sobre economia digital, por exemplo, numa perspectiva de transformação digital, né? Se a gente olhar o lado das empresas, mesmo assim, também temos que avançar
no entendimento completo de todas as implicações. Então, não se resume a tecnologia, não se resume a transformação digital, mas tem um conjunto enorme de conceitos, de abordagens, e o projeto se pretende a fazer isso, né? A permitir uma visão holística, sistêmica e global sobre a economia digital. Então, a gente tem que... O projeto quer contribuir para que todos tenhamos o poder de interpretar esse novo fenômeno e também de agir sobre ele, né? Seja como formadores de opinião, como policymakers, como executivos, líderes das empresas, né? Então, e aí o projeto está organizado em 100 questões relevantes e instigantes sobre a economia digital. Cada autor convidado escreveu um artigo respondendo a uma dessas questões, né? Então, hoje aqui a gente tem um grupo importante de autores que vão trabalhar os primeiros elementos, né? Nesse primeiro e-book, nós tratamos de como a economia digital e por que ela move o mundo e as empresas. Faz também uma análise de aonde estamos e como é que, em termos de Brasil, economias emergentes se colocam nesse processo, porque a gente sabe que a penetração da economia digital não se dá de maneira igualitária para todos, né? Seja como pessoas, como países, como empresas. Então, a ideia aqui é aonde estamos, aonde podemos chegar e trazer, com o conhecimento gerado por um mix seleto e diverso de autores, ter essa compreensão mais ampla. Então, hoje aqui a gente lança o primeiro e-book de uma coletânea de 7. Esses 7 também se somam a esses 7 livros, vídeos inspiradores dos autores, e teremos um hot site que será o repositório disso tudo. Na quinta-feira, ao final dessa série de eventos, nós teremos disponíveis não só o livro, mas também um conjunto grande desses vídeos, né? Então, a coletânea está organizada, o primeiro e-book dessa visão mais global, mais holística, mais macro da economia digital. E hoje a gente trabalha temas como também liderança. No primeiro e-book, além dos autores aqui, né, nós teremos temas como liderança e segurança cibernética, estímulo à criação dos mercados do amanhã, renda universal básica, entre outros, tá? E teremos a oportunidade aí, na sequência, nos próximos meses, de tratar nos próximos livros, temas mais voltados para o universo empresarial, para os negócios, para a transformação digital. Vamos falar também de acesso, de regulação, vamos falar de prontidão para o digital, aprofundando alguns temas tratados aqui nesse primeiro e-book. Vamos falar do ecossistema regulatório, do ecossistema de inovação, o desafio da confiança no digital e um livro específico sobre pequenos negócios na economia digital. Tá? Então, bem-vindos a todos. Hoje vamos tratar, né, dessas questões mais gerais sobre a economia digital, como o Brasil também se situa em rankings globais de competitividade digital, e vamos falar sobre inovação, vamos falar sobre a economia de serviços e a economia digital, e amanhã nós trataremos de globalização digital, a nova Guerra Fria, mercados emergentes, organismos internacionais e políticas de comércio, investimento e de desenvolvimento.
Então, vamos lá, vamos ouvir as nossas feras, nossos convidados. Vamos começar por Sumitra Dutra, professor da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, e ele nos responde a seguinte questão. Sumitra, o Brasil está pronto para o digital? Como o Brasil está no Network Readiness Index? É um ranking que você fundou e coordena. Sumitra, thank you very much. The mic is yours. Thank you very much, Eloisa, and I'm very grateful for the chance to cooperate in this project with good friends like Carlos Arruda and Eloisa and many other colleagues from Fundação Dom Cabral. I've had a benefit of long association with FDC, when I was a professor at INSEAD, so I'm very familiar with all the great things the institution does. I'm very pleased to be part of this program. I have been doing research about technology futures, technology competitiveness for the World Economic Forum for many years. And in 2002, we created the Network Readiness Index at the World Economic Forum to study precisely this question. How do we look at the impact of technology on competitiveness on the development of societies? Over the last 20 years, this index has become really one of the more important indices looking at the global benchmarking of technology policy. And I wanted to use my 7-8 minutes to be able to just walk through a few highlights from this results. I'll try and share my screen, and I hope the share screen function works. So I think the share screen is working, and I hope you're able to see my screen. So this Network Readiness Index is today published by a not-for-profit in Washington, D.C. called the Portulans Institute. The website is below, networkreadinessindex.org, and I encourage you to look at the report in more details. I only have 4 slides in which I will share some of the details with you. So the first question really is, how do we even conceptualize the role of technology in society and development? And I think that is a very important starting point. And what we have been doing is we have been thinking about this very important question for the last 20 years. When we first started with the index in 2002 at the World Economic Forum, we were the first to include aspects like the political environment, the regulatory environment, the role of government, and other kinds of societal issues in looking at technology. Today, all of it seems very obvious, but back in 2002, it was actually quite future-looking, forward-looking. And of course, today, as we know, all these aspects of government, of regulation, of politics have become a very integral part of what technology is in society. About 2.5 years ago, we did another major review of the index, and the modified model of the index is as shown on the right-hand side. And if I had to just summarize what I think is the key essence, the underlying principle, is that our collective, sustainable, and inclusive future will require some kind of a harmonious integration across people and technology. Because people and technology are the 2 big forces that will make up and define most aspects of society and how environment, in fact, is affected. So here in this model, you have technology as one pillar, you have people as one pillar, you have the governance, because you have to combine them with some proper governance structure. And of course, you have the impact. You have to see the impact in multiple different ways. Now, if you look at this model, I will not go through all of them, but what you see is some important aspects being highlighted explicitly. For example, trust. Today, we know trust in technology is so critical. Otherwise, you can't really accept how technology will impact politics, impact society, impact our lives. Inclusion. We know the digital divide continues even today across the world. And even in rich countries like the US, 22% of the households don't have access to an internet. Worldwide, it is as high as 45%. So inclusion is an important aspect. And we look at impact. Impact is not just economic impact. Yes,
technology has a strong economic impact, but impact is also important on quality of life and on the UN Sustainable Development Goals, because eventually for health, for education, for a lot of the UN SDG goals, technology is a very key enabler of making it happen. Now, we go through the entire process. We have 12 pillars, we have many indicators, and we do a ranking every year. I will not talk much about the ranking, but clearly the ranking out here is not too surprising. You see Scandinavian countries, you see the US, you see some European countries in the top 10. And this kind of an association that we see between high income economies and their dominance in these rankings, not just this one, other rankings also, is an interesting, I think, challenge, because what we see is that it is extremely hard for countries to move across the different ranks and really challenge and sort of become competitive with the leading economies in the world. So this is the challenge that is there for all economies. How do you get there in the top 10, the top 20, the top 30? Coming to Brazil in particular, because of course we want to be focused on Brazil out here. So this year or last year in the most latest ranking, out of 134 countries, Brazil is ranked 59th on the whole. So somewhere in the middle. Now, clearly that is a good rank. It's not in the 90s and hundreds, but it could be better. I think Brazil clearly, is one of the most important countries in the world, is a leader in Latin America, can do better as a whole in this whole area of digital readiness. Now, we have these 4 pillars out here, and it is just interesting to see at a very high level, where does Brazil rank? Does it do better than the overall rank of 59? Does it do worse than the overall rank of 59 in which dimension? And what you see out here on the technology pillar, and there are 3 sub-pillars out there, you see the overall rank of Brazil is 69. It is weaker, and in particular, the 3rd sub-pillar of future technologies, it is ranked 85. So what it shows is that Brazil has to do more to invest in future technology research. Brazil has to do more to move the entire IT sector and the economy at the frontiers of technology. That's one, at least, message out here. If you look at the people dimension as a whole, it is ranked better than 59, 47 on the whole. And clearly you see the government ranking is in fact pretty strong, 29th. So in relative terms, the government has done quite a lot of good things to use technology well. On the other hand, the individual side is not necessarily at the level at which you would like to see it. Now, clearly, Brazil is very high in social media usage. We all know Brazilians love mobile phones and social media, but the whole individual capacity to use technology is much more than just having access to social media. It is a whole combination of skills and education, and the whole combination package, I think you see for Brazil individuals actually is an area which needs some more development. If you look at the governance pillar also, you see some interesting trends. I think the whole notion of how you build trust in the system is very important. I know that given the current situation in Brazil, this whole idea of how you build trust in the entire system, ecosystem, the national politics is a very important factor, and technology does play a role out there. If you look at the impact pillar, again, the areas for improvement. I think you can go and look at the sub-pillars in more detail, and you can identify specific questions out there. Now, my last slide really is on overall key messages that we see from the study. So these are not necessarily linked to Brazil alone. These are from across the 134 countries, but I think they do carry a relevance to Brazil. So one thing you see is that digital transformation needs to be system-wide. And this you see in the different elements that are included in the model. It's not just a question of only getting connectivity higher or the bandwidth higher, or for example, get the price of data lower. It really has to be a system-wide transformation that requires that kind of awareness. It is very important that digital division or digital divide still exists. And if you look in the US, President Biden's new whole infrastructure plan, one of the areas of focus is how do you reduce the digital divides? Because clearly, even in the richest countries, that is a problem. And across the world, including Brazil, that problem continues. And if half the world's population, or if 40% of the country is not being taken along, the development of the country essentially will suffer.
I think Eloisa talked about the COVID crisis. I talked earlier about trust security. They're a very important factor. But education and reskilling is extremely important. I know this is a topic that everyone talks about, but in today's day and world, I think at which the rate of change of skills and knowledge is very fast, we need to really play a very important role in speeding up the role of education and reskilling. I know the Fundação Dom Cabral has played a very important role in reskilling education, especially in the business domain. But the whole digital transformation really is an integration of business, of technology, of society. And I think FDC can really play a very critical leadership role in helping drive the re-education and the reskilling initiatives inside Brazil. And clearly, there's a lot of rooms for going faster and doing things better. So thank you for your attention. I think I just wanted to share with you a very well accepted global framework for looking at what does it mean to be digitally future ready. I encourage you to go to the website, look at it, and of course, reach out to me if you have any further comments or any other suggestions. Thank you very much. Thank you very much, Sumitra. Sumitra trouxe elementos muito importantes e uma reflexão bem focalizada no Brasil, para o Brasil, né? E teremos aqui hoje ainda Carlos Arruda nos trazendo um outro olhar, né, de comparação do Brasil em rankings de competitividade digital, e também os nossos outros palestrantes aqui também olharão para o país de maneira especial. Eu vou chamar para conversar com a gente Jorge Arbache. Antes de tudo, né, antes de ser presidente do Banco de Desenvolvimento da América Latina e de toda a sua experiência profissional, Jorge Arbache é um especialista na economia de serviços. E nós pedimos para o Jorge Arbache responder para a gente como é que a servicificação da economia está associada à economia digital. E aí, Jorge, como é que estão as chances do Brasil de empresas de maneira geral e das nações se colocarem diante desse avanço da economia de serviços, da evolução da economia de serviços até chegar a essa era digital? A palavra é sua. Boa tarde a todos. Obrigado, Heloísa, pela introdução e pela promoção de vice-presidente para presidente. Gostei muito. Carlos Arruda, presidente, professor Glauco Arbix e professor Sumitra, e também demais participantes. É um prazer falar com vocês. Um projeto tão oportuno, tão interessante, tratando talvez de um dos assuntos, juntamente com a questão do meio ambiente, talvez os dois assuntos mais importantes que nós temos quando miramos, quando a gente olha para o futuro. Bem, uma relação entre serviços e economia digital. Na verdade, é uma relação bastante simples, porém bastante importante, que trouxe várias consequências importantes quando a gente mira não só o presente, mas quando a gente mira o futuro. Olhando para a questão dos serviços, quando a gente olha lá para trás, a gente costumou aprender que os serviços eles eram majoritariamente eles eram compostos majoritariamente por atividades não transacionáveis. Por quê? Porque eles eram prestados majoritariamente localmente. Não é isso? E a isso se associava a ideia de que serviço estava, por sua vez, associado com um grau de desenvolvimento econômico. Só que, com o passar do tempo, nós vimos que a participação dos serviços nas economias seguiu crescendo ainda em economias em desenvolvimento, mesmo economias como, por exemplo, as da África subsaariana, o que ajudou a desfazer essa ideia de que serviço tinha necessariamente uma relação com o nível de desenvolvimento econômico. O que a gente viu um pouco mais adiante foi o surgimento de novas tecnologias. Bom, antes de eu entrar aqui, por que os serviços seguiram crescendo? Por razões variadas. Uma, talvez, das mais importantes foi a questão da urbanização e questões estruturais, como, por exemplo,
mudanças demográficas e mudanças nas preferências dos consumidores, dentre outras mudanças que fizeram com que os serviços ganhassem uma importância muito grande. Um pouco mais tarde, nós vimos uma transformação importantíssima, que foi o surgimento de novas tecnologias, que foram as tecnologias de comunicação e tecnologias digitais, como, por exemplo, a internet. Qual que é a relação dessas transformações com o tema de serviços? Essas tecnologias permitiram que muitos serviços começassem, ainda que vagarosamente, mas de forma contínua, a se tornarem serviços providos de forma remota. Esse foi um salto absolutamente central na forma de funcionamento, organização e estrutura dos mercados. O que a gente passou a ver isso majoritariamente a partir ali dos anos 80, quando a internet surge e ela começa a se popularizar, ela começou a viabilizar que várias atividades de serviços pudessem também vagarosamente a serem fornecidas de forma digital. Isso iniciou com o barateamento das telecomunicações, popularização da internet, etc., etc. E essas tecnologias, no seu conjunto, passaram a viabilizar também alguma coisa bastante importante, que foi a viabilização de cadeias globais de valor, né, com o uso intenso dessas tantas tecnologias. Essa mudança ela foi estrutural e nos levou a uma nova etapa em que serviços, ao longo do tempo, passaram a ser compostos por uma quantidade muito grande e diversificada de serviços providos digitalmente, que é o que a gente tem hoje. É onde a gente está. E a gente chegou num ponto hoje em que a economia não deixou de ser uma economia de estoques para ser majoritariamente uma economia de fluxos. Fluxos de quê? De intangíveis. E o que são esses intangíveis? São esses tantos tipos de serviços, incluindo os serviços digitais, toda a economia de dados, e tudo mais que está associado a ela, passou a compor e a ser a força motriz do funcionamento da economia global. E será assim ainda mais nos próximos anos, né? Fazendo com que o setor de serviços e o digital, que é parte dele, se tornasse a mola propulsora da geração de riqueza, mas também da geração de empregos, da geração de oportunidades de negócios, da geração de novos modelos de negócios, geração de tudo aquilo que passou a ser fator determinante para se desenhar o futuro, né? Onde que a gente chegou? Nós chegamos num ponto onde os serviços, incluindo os serviços digitais e tudo o que lhe é pertinente, passaram a ser parte do dia a dia das pessoas e das empresas. E os modelos de negócios que estão por detrás dessa economia de fluxos, eu estou falando aqui das plataformas, estou falando aqui dos vários applications de toda a natureza, estou falando aqui das redes, das várias redes, estou falando de todos os serviços que são B2B, B2C, serviços que são entre empresas e serviços de empresas com pessoas, ou serviços de pessoas para pessoas, que têm plataformas que fazem isso. Todos eles passaram a adquirir um status e uma presença suficientemente dominante e popular para que elas deixassem de serem, per se, a fonte que diferencia quem é quem na economia global do ponto de vista do olhar dos serviços e da economia digital. Por quê? Por causa dessa popularização que eu mencionei. Onde que está a diferença hoje? E onde estará ainda mais a diferença no futuro? Não é necessariamente você estar ou não estar engajado na economia digital e na economia de serviços que tem essas características que eu mencionei, mas sim que tipo de serviços e o que você faz com a economia digital. Isso de um lado. E de outro lado, se você é consumidor ou se você é desenvolvedor das tecnologias, das plataformas que gerenciam, que estão por detrás do funcionamento de toda essa economia de fluxos. Esse é o ponto relevante hoje. E se assim
toda a questão que a gente costuma debater sobre estar ou não estar digitalizado, estar ou não estar utilizando determinados softwares, estar ou não estar participando do e-commerce, estar ou não estar comprando ou vendendo a partir de tantas plataformas que são instrumentos decisivos, mas não determinantes do ponto de vista de competitividade, já que elas estão presentes em países pobres, mas também ricos, já que todos têm acesso à internet mais ou menos da mesma forma, claro, aceitando diferença de velocidade, estabilidade de rede, etc. O ponto hoje em dia, e o que determina as oportunidades, é se você é, de um lado, grosso modo, usuário dessas tecnologias e desses serviços, ou se você é desenvolvedor, gestor dessas tecnologias, né? E também distribuidor dessas tecnologias. É isso que diferencia hoje os países, é isso que diferencia o que as empresas fazem, como elas participam das cadeias globais de valor, qual é o papel delas, que tipo de emprego que essas empresas e esses países podem gerar, que tipo de renda que elas podem gerar, que tipo de conexão que elas têm entre as empresas, das empresas com as pessoas. Então, de alguma forma, entre aspas, a ideia de digitalização se tornou um mito, no sentido de que isso não diferencia mais nada de ninguém, porque digitalizado, entre aspas, quase todos nós já estamos, em alguma medida. Se você tem um telefone celular na mão, digitalizado você já está. Você já tem uma entrada nesse mundo virtual, você já tem uma entrada e acesso a uma quantidade muito grande de plataformas, etc, etc. A questão, de novo, é o que você faz com isso e qual é o seu status dentro desse novo mundo virtual, dentro desse novo mundo de serviços. Essa é a grande fonte. É aqui que está o grande pulo do gato. E um pouco na medida do que o professor Sumitra mencionava antes, falando sobre a situação do Brasil e um dos aspectos destacados por ele, com o qual eu concordo plenamente. Um país que ainda nessa altura do campeonato ainda está almejando ser um usuário, já que ele tem problemas de estrutura, como, por exemplo, de acesso à internet ampla, igual para todos, com qualidade razoável, e também acesso à energia elétrica que dê essa estabilidade, que dê esse acesso, isso mostra que a gente está num passo ainda muito aquém da condição de ser um usuário pleno e satisfatório dessas tantas oportunidades. Quiçá a etapa superior, que é a que de fato diferencia, que é você estar na condição de ser desenvolvedor, gestor e distribuidor dessas tecnologias, que é o que de fato, no final das contas, move o mundo. E a gente está falando aqui, no final das contas, também de algo muito importante, que é todo um conjunto de políticas ativas, políticas industriais, tecnológicas e de comércio exterior, que os países que são desenvolvedores levam a efeito e que fazem, no final das contas, uma distinção muito grande sobre o potencial papel que esses países e as suas empresas podem ter na economia mundial. Eu pararia por aqui, deixando esse ponto em destaque e tentando indicar a necessidade da gente passar para a próxima etapa sobre o que é de fato determinante, seja do ponto de vista de um país, seja do ponto de vista das empresas, seja do ponto de vista das pessoas, das famílias de uma forma geral. Eu paro por aqui, obrigado a todos. Obrigada, Jorge. Vou somar a essa sua pergunta, já encaminhar diretamente para o Carlos Arruda, somar a pergunta título do artigo dele, né? O que é determinante para a competitividade? Como avaliar a competitividade dos países na era digital, Carlos? Obrigada pela participação e pela a parceria na coordenação do projeto. Luiz, eu que te agradeço, é um prazer estar trabalhando com você nesse projeto e, como você falou, hoje é o primeiro dia de uma série que vamos aí, durante o ano todo, debater esse tema da economia digital e o impacto sobre diferentes aspectos da nossa economia, do nosso país, da nossa sociedade e nas nossas empresas.
A pergunta-chave, então, que a Heloísa me fez para discutir no capítulo foi exatamente como comparar a competitividade, o que é competitividade, como comparar a competitividade no mundo analógico, podemos dizer assim, com a competitividade no mundo digital. E é oportuno, como o Soumitra já mostrou, porque nós temos uma base interessante de estudos de competitividade pré-economia digital, que nos permitem essa comparação, e a pergunta-chave como que o Brasil está dessas comparações. Então, seguindo aí o mestre Soumitra, eu vou abrir aqui uma pequena apresentação só para vocês terem um pouco de dados, eu vou mostrar um pouco de dados. Existem hoje 2 relatórios que aqui no Brasil nós somos responsáveis por eles, são relatórios realizados em parceria com uma escola de negócios da Suíça, o IMD, que é o World Competitiveness Yearbook, para o relatório de competitividade econômica, competitividade em geral, e mais recentemente o Digital Competitiveness Report, que analisa os fatores que alguns deles o Soumitra já abordou, então eu vou passar muito rapidamente. A pergunta-chave é o que diferencia e o que é competitividade. É claro, e um economista que ganhou um prêmio Nobel de Economia declarou muito veementemente que países não competem. Então, como comparar a competitividade de países? Países não competem. Mas a definição que nós usamos nesses relatórios de competitividade é que os países criam condições para que as suas empresas e a sua sociedade possam competir. Então, é disso que nós estamos falando. São as condições que um país cria e estabelece para que as empresas que nele existem, que são criadas, que operam nesse país, independente da sua nacionalidade, possam ser competitivas no cenário global. O relatório tradicional de competitividade foi criado no final dos anos 70 e início dos anos 80, ele se baseia nesse conjunto de indicadores. São 4 pilares principais, que é o desempenho econômico de um país, sua eficiência de governo, sua eficiência da atividade empresarial e sua infraestrutura, no sentido que vai desde a infraestrutura física, a infraestrutura básica, até a ciência, a tecnologia e a educação. E nesse relatório, então, que é construído, e aqui no Brasil, a Fundação do Cabral é responsável pela coleta de dados, que está em curso, inclusive, quem tiver interesse de participar, o momento é agora, nós estamos coletando esses dados nesse momento. Ele agrupa e analisa e compara o Brasil com 63 ou 64 países, dependendo do ano. No ano passado, um relatório que foi publicado em final de junho, o Brasil, então, vem de uma série de melhorias competitivas, tendo, então, chegado à posição 51, depois de ter chegado na sua pior posição histórica desse relatório, foi na posição 59. Então, entre 63 países, o Brasil é o 51º numa análise de condições que o Brasil oferece para que suas empresas possam ser competitivas globais. E o relatório de competitividade digital? O relatório de competitividade digital foi criado em 2016, com o mesmo propósito que o Soumitra já trouxe em relação ao Network Readiness Index, é de olhar nesse novo contexto o que muda. Quando analisamos os mesmos 63 países sobre um novo olhar, o Brasil, então, aparece melhor um pouco na posição 51ª. Por que o Brasil avança em comparação? O mundo digital está melhor do que o mundo não digital, o mundo pré-digital, o mundo da competitividade sistêmica, como nós chamamos. Vamos olhar o que compõe esse indicador. Aí, de maneira muito geral, eu trouxe os dados de Brasil para vocês conhecerem. Então, nós analisamos nesse relatório 3 blocos não mais 4 blocos, mas 3 blocos de variáveis. A primeira é a capacidade do país de gerar e disseminar conhecimento. A segunda é a capacidade do país de gerar e utilizar novas tecnologias, tecnologias de informação, de comunicação, tecnologias digitais. E o terceiro fator, que é um fator de valores e comportamentos na sociedade, formação de cultura, que é a atitude desse país em relação ao novo, o que é chamado de prontidão futura. Quando vocês olham, vocês veem que o fator que determina a melhor posição do Brasil é essa atitude, né, da sociedade brasileira disposta a abrir para novas oportunidades e possibilidades do futuro. E, negativamente, aparecem os fatores de conhecimento e tecnologia. Quando abrimos um pouco mais profundamente na nossa caixinha preta, a gente vai ver que o fator mais crítico, o Brasil, entre 63 países, ocupa a 62ª posição no indicador de talentos, de educação e de formação de pessoas.
Então, o Brasil está entre os países menos competitivos, sistemicamente, digitalmente, no que se refere ao seu fator humano. E esse é um problema gravíssimo, na nossa opinião, nós vamos debater isso com certeza ao longo de todo esse estudo, que é a nossa necessidade, como já foi falado, de qualificação e requalificação. O problema é que nós temos um passivo educacional, né? O teste PISA nos mostra isso, vários outros indicadores que mostram que nós temos uma defasagem na qualidade da nossa educação, não nos investimentos, o investimento no Brasil está entre os melhores do mundo, o Brasil está na 8ª, 9ª posição em termos de investimento em educação, mas sim na qualidade dessa educação e na distribuição desses recursos na sua escala educacional, se pudermos dizer assim. Quando olhamos na segunda dimensão, que é treinamento e educação, o Brasil melhora um pouquinho, agora na posição 61 entre 63 países. E o último bloco desse fator de análise, que é o fator concentração científica, é onde nos diferencia. O Brasil aparece na 27ª posição, com posições de destaque. E no ano passado, o Brasil foi destaque nesse relatório no que se refere ao percentual de pesquisadoras do sexo feminino, o que é uma variável muito positiva. Então, do primeiro bloco se nós estamos falando no mundo digital baseado no conhecimento e na construção de mercados do futuro, mercados do amanhã, o fator educação é fundamental e nós temos defasagem que pode nos custar caro no longo prazo. O segundo bloco, eu coloquei todo ele junto, é um bloco de tecnologia, o Brasil aparece aí em posições não muito favoráveis, com 52ª, 58ª e 50ª posição. Isso significa que as condições físicas, por exemplo, banda larga, sem fio, velocidade de acesso à internet, que é um fator crucial para o uso, por exemplo, de veículos autônomos ou sistemas de educação à distância e outros telemedicinas, etc., que são práticas que vão ser comuns no mundo digital, o Brasil vai ter dificuldade, porque a nossa velocidade média de banda larga nos coloca na posição 49 no mundo. Só para vocês terem uma ideia, os países líderes, que são principalmente os países asiáticos, Coreia do Sul, Singapura e outros, esse número está na ordem de 60 Mbps. Isso significa que a adoção de tecnologias prontas, disponíveis no mundo para ser usado na educação, na indústria, na ciência, na pesquisa, na medicina, nós vamos ter dificuldades físicas e de infraestrutura para operar de maneira competitiva no mundo. Então, temos defasagens humanas que podem nos custar caro e vão nos custar caro, e temos defasagens físicas de infraestrutura tecnológica que também vai nos cobrar um preço. Inclusive, vai ser objeto de um dos nossos volumes, né, Luísa, dos nossos e-books, uma análise da infraestrutura digital brasileira. O último bloco, que é o que nos coloca na posição mais favorável, é de prontidão para o futuro. Então, a atitude da nossa sociedade. Então, nós temos uma sociedade aberta para compras online, acesso à internet, educação online, telemedicina, enfim, é uma sociedade que está disposta a experimentar e tirar vantagem desses recursos. O que falta aqui? Onde que ficamos defasados? Na 50ª posição na agilidade empresarial. Nossas empresas inovam pouco. O percentual de investimento realizado em inovação no Brasil pelo setor privado é crítico. O Glauco vai abordar a questão da inovação da ciência e tecnologia, e muitas vezes nós tendemos a colocar toda essa responsabilidade no setor público, mas todas as nossas pesquisas na Fundação do Cabral, junto com esse relatório de competitividade digital, reforçam a importância do setor privado investir mais em inovação no Brasil. Então é isso. Heloísa, se eu puder sintetizar, os fatores de competitividade sistêmica e os fatores de competitividade digital apontam na mesma direção. Precisamos investir significativamente mais e dedicar mais esforços aos aspectos humanos da competitividade brasileira. Mais uma vez, obrigado e é um prazer estar com vocês nesse projeto. Obrigada, Carlos. Já deixo aí uma pergunta de antemão para você, hein, para a rodada de conversa. Você concluiu que a competitividade sistêmica e a digital estão na mesma direção.
o que é diferente, então, né? Responde depois para a gente, em que elas se diferenciam. Vamos passar para o nosso próximo convidado, Glauco Arbix. Glauco Arbix coordena o Observatório de Inovação na USP e também um grupo que trabalha inteligência artificial. Mas vamos falar com o Glauco não só de tecnologia digital, mas vamos falar sobre o desafio de inovar na era digital, Glauco. Quais são os principais desafios, olhando principalmente o Brasil? Carlos falou aqui que a gente tem muita questão de atitude, né? Não só da sociedade, mas como é que a gente inova no Brasil e com o foco, com o olhar atento para melhor posicionamento do país na era digital. Um prazer ter você conosco, Glauco. Obrigado, Luísa. Obrigado, Luísa. O prazer é meu. Queria agradecer à Fundação Dom Cabral. É uma honra estar aqui com os colegas, com o Jorge, com o Carlos e com o professor Sumitri, com você, evidentemente. Eu gostei muito das apresentações que foram feitas, em especial da apresentação do Carlos, que ele mostra de forma muito concreta a situação que nós estamos, que não é boa. Do ponto de vista da inovação, é importante a gente ter atitude, mas o Carlos sabe melhor do que eu, a atitude é como as andorinhas, certo? Sozinhas estão muito longe de fazer qualquer verão. Aliás, não fazem nem verão, nem primavera, nem inverno, nem outono, entende? Não fazem muita coisa. Então, o ponto de partida meu para conversar sobre inovação é que eu tenho quatro grandes diretrizes. Primeiro, nós vivemos uma era de questionamento dos pilares que sustentaram a civilização da indústria do século passado. Então, o primeiro item é o declínio da civilização do petróleo. O segundo, o Jorge Arbach até lembrou, entende? Diz respeito à sustentabilidade, e o debate e as estratégias de sustentabilidade passaram a ocupar um lugar prioritário, ou um lugar de destaque nas estratégias empresariais. A questão do clima, que tem a ver com o ambiente, com a agricultura, com as cidades, as mudanças climáticas deixaram de ser tema de debate se existe ou se não existe, se são as pessoas, se é a humanidade ou não, e elas passaram a integrar de forma muito forte a preocupação dos governos pelo mundo afora. E há, fundamentalmente, um novo ciclo tecnológico que reposiciona os países na arena mundial e consolida bases novas para a competição nos mercados. Então, veja, isso para mim é a minha base analítica aqui. Então, a partir disso aí, eu vejo o seguinte, o que já era flagrante até 2020, a gente se debatia, todo mundo, todos nós aqui, tentando levar o Brasil a avançar e alcançar um pouco, chegar mais perto dos países que operam com práticas mais avançadas, a pandemia tornou muito flagrante esse atraso brasileiro e aprofundou o atraso. Essa é a questão grave que nós temos obrigação de pensar. A crise fiscal do Estado é fortíssima, no mundo inteiro é assim, no Brasil é muito forte, a regressão da economia é profunda, nós estamos com uma cifra de mais de 330 mil óbitos, com certeza muitos deles poderiam ter sido evitados se nós tivéssemos políticas mais razoáveis, coisa que nós não temos. A digitalização da economia ganhou impulso e poderia ganhar mais se nós tivéssemos infraestrutura adequada para isso. Parece um pouco de piada, de mau humor, certo? Assim, um humor meio esquisito, quando a gente fala em IoT, em Internet das Coisas, com a estrutura de banda larga que nós temos no Brasil. É muito difícil imaginar de forma, um volume grande de empresas trabalhando com IoT, com a infraestrutura digital que nós temos.
Então, apesar da digitalização ela ganhou impulso, a nossa infraestrutura é muito defasada e foi muito corroída, o que se mostrou de forma flagrante durante a pandemia. Então, há um esforço mundial, e aqui o Brasil poderia ter uma oportunidade grande, há um esforço para a construção de um novo mix de matriz energética, o que teria impacto muito forte nas cidades, na urbanização, na mobilidade. Né? Essa é uma área em que o Brasil tem o que falar, tem o que oferecer, mas a gente está muito tímido nesse debate. E a pandemia valorizou ainda mais as tecnologias que eu estou chamando de transversais, são aquelas que mudam o metabolismo dos processos de inovação, ou seja, a gente tem novos instrumentos para inovar, a exemplo da inteligência artificial, que se consolida cada vez mais como uma coleção de tecnologias que são chamadas tecnologias de propósito geral. Elas mudam a maneira como a gente inova, elas mudam a maneira como as outras tecnologias operam. Essa é uma questão fundamental. Então, investir nessas áreas é chave para a gente. E o mais importante é gente, pessoas, profissionais. O Carlos deixou isso bem claro. É urgente melhorar o sistema educacional, elevar o padrão de qualificação do trabalhador brasileiro, em especial aquele contingente ligado ao digital. Então, veja, eu levanto isso porque, para a gente discutir inovação, é fundamental a gente pensar o antes e o depois da pandemia. Né? Porque inovação e ciência e tecnologia jamais serão iguais após a pandemia. A gente já tinha esse atraso brasileiro, ele se aprofunda o atraso no sistema educacional. Muitas empresas, evidentemente, procuraram soluções, mas o Brasil não está fazendo, não fez e não está fazendo, nem na saúde, nem na economia, infelizmente, a sua lição básica. Mesmo quando o Brasil dá resposta, a sociedade civil, as empresas, as universidades, tenho o maior orgulho da USP, com certeza o FMG também, deu um exemplo grande, com uma proliferação de grupos de pesquisa, de iniciativas de solidariedade que marcaram as atividades, estão marcando as atividades, assim como empresas que se mostram solidárias. E uma novidade no Brasil, pela primeira vez, empresas investem em ciência, tecnologia e inovação, não para os seus projetos, mas para projetos que beneficiam a sociedade. Essa é uma novidade muito grande para nós, que eu espero que permaneça após a pandemia. Então, só para terminar, claro que a gente fala das dificuldades do Brasil, mas eu também sei que o novo ciclo tecnológico abre oportunidades muito grandes. Mas, para isso, é fundamental que o Brasil tenha a inovação com prioridade, que a inovação seja prioridade para governo e para empresas, o que está longe de ser, muito longe. Né? Veja, muitas empresas, muitas escolas, muitos governos têm telefone celular, pegando a imagem do cara do Jorge Arbache. Mas é sempre bom lembrar que nós temos empresas, escolas e governos analógicos no Brasil, tá? Muito analógicos. Né? Nós estamos muito longe daquilo que se chama de digitalização. Não é certo afirmar que todo mundo está digitalizado. Nós temos algumas dimensões que estão disseminadas pela sociedade. Entende? Mesmo que todo mundo tenha Facebook ou assista ao Netflix, o que também não é verdade, a gente não pode dizer que a economia brasileira é muito atrasada e não é competitiva. Então, se a gente florear e adornar essa situação, nós não vamos conseguir encontrar soluções. Entende? Então, inovação deve ser prioridade para governo e para as empresas. Gente é mais do que prioridade. É fundamental, é chave, porque inovação não é tecnologia. Inovação é gente qualificada. Mais ainda, o que a pandemia mostra para a gente? As sociedades e as empresas terão que aprender a trabalhar de forma articulada com os estados, com os governos, porque é fundamental a atuação pública para a gente inovar. É um mito, é uma lenda achar que os mercados dão conta das tecnologias. Não dão, em nenhum lugar do mundo. Não é só aqui no Brasil, em nenhum lugar. Entende? São bilhões de dólares que foram investidos agora nas empresas, exatamente para que elas conseguissem avançar em medicamentos e nas vacinas para a pandemia. Não é só uma situação excepcional.
Em todos os níveis é assim, na indústria armamentista, onde vocês quiserem imaginar. A cooperação global é chave. O Brasil precisa acelerar a internacionalização de empresas e universidades. E nós temos a obrigação de facilitar o fluxo de conhecimento e aumentar o grau de competição na economia brasileira, que continua muito fechada. Então, eu coloquei aqui, de forma sintética, que o Brasil está defasado, mas eu não desisti do Brasil, imagino que todos nós, nenhum de nós desistiu. Há oportunidades imensas, o digital é chave, é essencial para todos nós, mas eu enfatizo para terminar. Nós precisamos mudar de rumo. Do jeito que nós estamos, nós vamos ser jogados nas franjas, na periferia mais ainda do mundo. E mudar de rumo é urgente para todos nós. Obrigado, Luiz. Desculpe se eu passei do tempo aí, eu não consegui acompanhar o tempo. Não, obrigada, Glauco. Eu vi aqui que temos vários pontos em comum, né, entre todos os palestrantes. Eu acho que o ponto de consenso entre todas as falas, pessoas, né? Estamos falando, acima de tudo, de pessoas, mais do que tecnologia. A gente ouviu aqui de todos vocês a importância de talentos, a importância de termos pessoas com atitude, com competências adequadas, com as habilidades necessárias para lidar com esse novo mundo, né? É a ponte que une todas as apresentações. E aí, pensando nisso, eu queria direcionar uma pergunta para o Sumitra. Sumitra, como os países, nessa sua experiência de fazer a gestão tanto do Global Innovation Index como do ranking de prontidão digital, como é que os países estão fazendo para atrair e reter talentos? Que dicas você poderia dar para o Brasil? E soma aqui também já uma pergunta para o Sumitra e direciono também para o Carlos, uma pergunta da Rita. Quais seriam, entre esses indicadores que vocês trabalham nos dois rankings, as medidas mais importantes e as medidas que dariam resultados mais rápidos para o país? Começando por Sumitra. Yeah, so thank you for the question, Aloisa. And I think there are two questions out there. So the first one is about education and reskilling and upskilling. And this is a challenge because you have to get the whole educational system, ready for that. Plus, you also have to focus on lifelong education, lifelong upskilling. Universities typically tend to be quite difficult to change across all countries. So it's not just a Brazil phenomena, it's in general, I think it's a challenge. And faculty in particular are some of the most difficult people to change themselves. And I see this even in my work in America, where we are looking at, for example, the skill gaps that exist in computer science between what leading computer science departments do and what corporations ask for. And the reality is that what skills companies actually are asking for at the frontiers of technology are often not being taught in computer science departments. And the same thing is true for many other domains. It's not just only computer science. So I think we have to be able to provide incentives for professors to change. We have to be able to provide more flexibility for partnership between industry and academia. And we have to essentially enable our students to come back and learn in smaller chunks over the entire lifetime. I know that Fundação Dom Cabral does an excellent job in terms of executive education, but I think we have to break it down even further and use technology, like, for example, asynchronous education or live virtual education. We're having an event by live virtual means, and find different ways to engage both faculty and student learning, but very important also peer-to-peer learning, executive to executive learning, peer-to-peer learning, social learning is a very important part of what can help. The other question is about
transformation of the economy or what actually helps. And there the data is quite clear. So what we see is if you take any one income group, so let's say, income group, high income economies, and you ask the question, what differentiates the better performing economies from those that do not perform that well? So for example, if you take the high income economies, OECD economies mainly, so why do some countries do better than others? Because all the high income economies have similarly, good education, good laws, stable infrastructure, stable, political systems and so on. What you see is that the key differentiator is the degree of digital intensity of business. So how agile is business in adopting digital technologies, and how agile are they in creating new business models and new markets and new product innovations using digital technologies? And this is where you see, for example, often America is more agile than Europe in general. In Europe also, you have examples of Scandinavian countries that are doing well. But America, with its huge potential and tremendous strengths, is remarkably agile in being able to enable businesses to adopt technology and change. So I would say the digital adoption of technology across sectors, not just ICT sectors, in agriculture, in finance, in retail, in different sectors, digital is a horizontal, transversal key driver of productivity, of transformation, everything else. So let me stop there. Sobrou muito, hein, Luísa, para argumentar depois do Soumitra. São 2 pontos. Na competitividade sistêmica, o Brasil tem que fazer o dever de casa, né? Para o Brasil avançar um pouco, criar condições favoráveis, reforma do sistema tributário, reforma administrativa, tudo que nós já sabemos. Isso faz que o Brasil dê saltos. Então, o Brasil vai precisar atrair investimentos. Então, na competitividade sistêmica, as lições são muito conhecidas e elas vão gerar, se acontecerem, um efeito positivo, né, na nossa competitividade. Na competitividade digital, como a base é o fator humano, né, o talento, e lembrem que o mundo está competindo por talentos, e o Brasil, a pandemia favoreceu o Brasil, né, a não migração entre países. O que provavelmente vai acontecer pós-pandemia? Os países como Estados Unidos, Canadá, a Europa, Portugal, países como Látvia e alguns outros países que nós nem lembramos deles, mas eles são muito atuantes no mundo digital, eles vão fazer uma grande absorção de talentos digitais brasileiros. A economia brasileira estando desfavorável e esses jovens tendo oportunidades de participar dessa transformação digital numa condição muito mais positiva para eles, para suas famílias, nós vamos ver um grande processo de brain drain, de vazão de cérebros, com perda significativa de pessoas. O que nós podemos fazer? Criar condições favoráveis, reduzir, simplificar o processo de abertura de empresas, de apoiar startups, simplificar a cooperação universidade, startups, universidade e empresa. Tudo isso no Brasil é muito complicado, com regras muito difíceis de serem superadas. Não impossíveis, temos bons exemplos nas universidades, temos bons exemplos, mas com uma perda grande. E talvez pensássemos numa ação efetiva de qualificação, o skilling, reskilling, que o Soumitra chamou a atenção, maciça. Nós tínhamos que qualificar os nossos engenheiros, né, digitalmente. Hoje nós estamos formando engenheiros que não estudam inteligência artificial nas suas escolas, nós estamos formando engenheiros que não estudam indústria 4.0, nós tínhamos que maciçamente investir numa formação técnica por profissionais de nível superior, enfim, para formar uma mão de obra que possa explorar esses recursos tecnológicos. Como foi falado pelo Jorge, não tem fronteira, o mundo digital é um mundo sem fronteira, mas o mundo humano tem fronteiras, e o risco que o Brasil tem é não acelerar esse processo de qualificação, não simplificar os processos administrativos, burocráticos, etc., e nós vamos perder empresas, nós vamos perder as nossas startups, nós vamos perder os nossos empreendedores, nós vamos perder os nossos talentos. Então, uma ação de curto prazo é requalificação, qualificação. Isso é uma agenda de empresa, é agenda de Estado, que tinha que ser emergencial.
o plano Marshall pós-pandemia no Brasil é de qualificação das pessoas para o mundo digital. Legal, Carlos. Sua última fala aqui me fez lembrar como a Coreia do Sul agiu logo no início da pandemia, né? Fez um plano Marshall, um plano digital de digitalização, junto com assistência financeira. Eles exigiram contrapartida em termos de dados, de digitalização das pessoas, né? Um processo aí de inclusão digital daqueles ainda não incluídos, não inseridos. Jorge, tem um ponto bastante relevante que você colocou no seu artigo. Você chamou a atenção que não é todo tipo de serviço que faz a diferença, que é capaz de fazer o leapfrogging do país. Você diferencia B2C do B2B e produtividade. Fala um pouquinho para a gente sobre isso e como é que o Brasil poderia atuar para ser mais produtivo através do digital. Obrigado, Heloísa. Eu acho que esse ponto ele é importante. Quando a gente olha a participação dos serviços na economia americana, essa participação é de algo como 82% ou alguma coisa por aí, 83% do PIB. Quando a gente olha no caso do Brasil, utilizando os Estados Unidos como referência, quando a gente olha para o caso do Brasil, é alguma coisa entre 73% e 74%, alguma coisa por aí. Portanto, não é muito diferente. Quando você olha um país como, por exemplo, a Alemanha, ela tem serviços um pouquinho menor do que o Brasil, só para vocês terem uma ideia. Bem, o ponto não é se os serviços são grandes ou pequenos no PIB, ou se a indústria é grande ou pequena no PIB, por aí vai. O ponto importante é o que tem dentro desses serviços, do que você está falando, já que existe uma imensa, gigantesca diversidade. E aí você tem pelo menos duas diferentes, mas importantes classificações, que eu vou falar muito brevemente. Uma delas trata de serviços que são serviços de consumo, e a outra são serviços que são utilizados nas cadeias produtivas. Quando a gente olha para isso aqui, você vê uma grande diferença entre Brasil e Estados Unidos, por exemplo. Os americanos têm uma participação muito grande de serviços que são parte das cadeias produtivas, que vão compor, que participam, que têm embutidos nos produtos e serviços, inclusive agrícolas e outros serviços, enquanto que aqui no Brasil a gente tem uma parcela de negócios voltados para serviços finais que é desproporcionalmente muito grande. O problema é que esses serviços de consumo têm uma produtividade muito baixa em termos relativos. Produtividade baixa, e eles agregam relativamente pouco em termos de valor. Eles normalmente são menos inovadores, enquanto que os serviços voltados para a produção têm características opostas. Só que dentro dos serviços voltados para a produção, lá o que a gente está chamando aqui de B2B, você tem ainda duas outras caracterizações dentro desse grupo. De um lado, você tem os serviços que é o que a gente chama serviços de custos. E aí estão coisas como logística, serviços financeiros básicos, manutenção e outras coisas assim, que são importantes, mas são serviços que afetam majoritariamente os custos. Você tem um outro grupo que são serviços que agregam valor, como, por exemplo, pesquisa e desenvolvimento, marcas, serviços sofisticados de distribuição, como chama, a cobrança de royalties por propriedade intelectual e coisas dessa natureza. Esses serviços, eles têm uma contribuição desproporcional na geração de riqueza, na geração e criação de empregos de alta qualidade, de posicionamento do país e das empresas em cadeias globais de valor e daí por diante. Só isso tudo para dizer o seguinte:
E vale também associar que esses serviços, eles são majoritariamente serviços que estão digitalizados de um jeito ou de outro, que podem ser transacionados de forma digital, enquanto que os serviços de consumo, muitos deles, especialmente os mais básicos, não são, eles são providos localmente. Isso tudo para dizer que aquilo que você produz de serviços e de digital tem amplas implicações para a sua economia. Só que o contrário também é verdadeiro. A sua economia é que dita que tipo de serviços e que tipo de digital que você vai ter disponível na sua economia. Assim que uma coisa alimenta a outra. Se a gente quer, de fato, dar um salto adiante, olhando para o futuro, não adianta a gente forçar a barra para desenvolver coisas que a gente não vai ter sucesso. E ponto final. Não adianta espernear, dar chilique, porque não vai muito longe. Até porque essas regras, essas receitas básicas, padrão, pasteurizadas, é o que todo mundo está fazendo. Se eu vou fazer o que todo mundo está pleiteando fazer, eu vou chegar a lugar algum, a lugar nenhum. É muito improvável que eu vá fazer diferença. A não ser que você tivesse muito dinheiro para fazer grandes e gigantescos investimentos intensivos por vários anos para atrair gente de fora, etc., o que não vai acontecer. Agora, onde é possível você ter algum espaço de sucesso para você avançar com esse tipo de agenda? É você ter uma visão muito pragmática e muito operacional. Onde que a gente tem recursos, onde que a gente tem capitais, onde que a gente tem conhecimento já instalado que poderia ser utilizado para avançar nesse tipo de agenda. Por exemplo, nas agendas, nos setores em que a gente tem vantagem comparativa estática ou dinâmica. Exemplos, setores associados à biodiversidade, setores associados às novas energias, setores associados ao agronegócio e tantos outros setores em que a gente já tem um patamar instalado de riqueza, de conhecimento, de gente que tem conhecimento desses negócios, instituições, e tem muito capital associado a isso, porque ali se gera muitos lucros. Ali você tem um espaço gigantesco para você considerar desenvolvimento de tecnologias, inclusive digitais, e serviços sofisticados, não só para provisão interna, mas para vender em nível global, que é o que vai, no final das contas, fazer diferença. Então, a gente deveria utilizar essas áreas como ponta de lança de desenvolvimento e acumulação de riqueza e de conhecimento, inclusive, como se tem falado aqui sobre capital humano, etc., inclusive para atração e retenção de jovens talentos, já que a gente está falando de áreas que têm uma capacidade de reação a estímulos que é desproporcionalmente grande e que pode nos permitir ambicionar ter um papel em nível global. Muito bom, Jorge. Vou direcionar mais uma pergunta para o Glauco e uma pergunta pinga-fogo para todos para a gente encerrar. Estamos chegando no ponto final. Já vou deixar na pergunta pinga-fogo aí para vocês. Em 1 minuto, cada um de vocês são otimistas, pessimistas, ou qual é o olhar seu sobre as possibilidades do Brasil se inserir de uma maneira mais efetiva e sustentável, inclusive na economia digital. Aí, Glauco, vamos lá. Um ponto que apareceu em vários artigos desse primeiro livro foi a questão de comparação entre os países, né? A demonstração de que os países mais competitivos e com uma melhor performance são aqueles que têm estabilidade de regra, estabilidade, inclusive, de performance na competitividade como um todo e na digital. Comenta um pouquinho sobre isso do ponto de vista da inovação. E aí, queria que sua resposta fosse rápida para a gente fazer esse pinga-fogo e já encerrar. Oi, Glauco. Está mutado. Aí, abriu. Não está, não. Agora está bom. Desculpe. Sim. Heloísa, a estabilidade é fundamental quando se trata de inovação, de ciência, de tecnologia. Os processos que se interrompem, são descontinuados, eles causam um prejuízo gigantesco para empresas, para a universidade, para os pesquisadores, para a engenharia toda que está envolvida.
Então, a gente no Brasil tem uma dificuldade muito grande de manter estabilidade. Estabilidade do quê? Estabilidade de programas, estabilidade de políticas, estabilidade de diretrizes, estabilidade de funding. Então, é um conjunto de estabilidades que a gente tem que ter para dar uma tranquilidade para quem está buscando inovação, a começar das empresas. Sem isso, não há previsibilidade, sem essa estabilidade, ou, falando pelo outro lado, se a gente, a cada governo, vai tentar inventar a roda, que é um pouco o que acontece, né, na história do Brasil, cada governo tem a sua tentativa de inventar a pólvora, descobrir a roda, o que acontece é que a gente tem um desperdício gigantesco de programas, de políticas e de descontinuidades que, inclusive, de programas e políticas deram certo. Por quê? Porque a gente não tem um sistema de avaliação bem estruturado no Brasil. E todo mundo sabe que a gestão de projetos de inovação é fundamental. Aliás, não só na inovação, mas ela é fundamental. E o Brasil não conta com um projeto desse. A China, eu tive a oportunidade de visitar, a China montou um sistema gigantesco. Ela tinha deficiências muito parecidas com a nossa. Ela montou um sistema gigantesco de inovação e forçou que as avaliações das políticas públicas, das políticas e estratégias corporativas, da atuação das universidades, fosse feita de uma forma sistemática. O Brasil precisa de um choque de avaliação. Isso é chave para nós. E tem muito a ver com a estabilidade daquilo que a gente propõe. A gente tem uma ideia a cada minuto. Né? Cada um que chega no governo tem uma ideia e acha que é o campeão da cocada preta. Né? Não é, certo? E cada um inventa uma política para ser feita. Não adianta isso. Né? A gente tem que fazer o básico e conseguir desenvolver as nossas capacidades, que são muitas, diga-se de passagem. O Brasil criou uma elite de pesquisa, o Brasil tem engenharia bastante forte, formada nas principais universidades, nos principais centros, e nós não podemos nos dar o luxo de desperdiçar esse ativo, que é um ativo de todos nós. E como vários de vocês falaram, né, da necessidade de um grande esforço coordenado, compromisso de todos. Bom, vamos lá. Vamos começar por Sumitra, né? Como é que você está com relação ao Brasil, as perspectivas positivas, negativas, ou enfim, como é que você I'm always optimistic about Brazil. So I think Brazil is one of those countries where the optimism comes from the tremendous human resources and the natural resource which the country has. So people are wonderful. They have great enthusiasm for technology. And I really think Brazil will do great things in the future. It's done great things already in key domains, and I think it can do more in the future. Very optimistic. Thank you. Jorge? Obrigado, Luísa. Eu tenho um otimismo prudente, mas ele mas é uma visão otimista. E por quê? Porque quando a gente olha para frente, para além de questões importantes que já foram mencionadas aqui, capital humano, etc., baixa taxa de poupança, enfim, tantos termos que a gente conhece bem, mas um dos obstáculos que normalmente são levantados para identificar a baixa capacidade do Brasil avançar, etc., é o custo enorme dos investimentos em infraestrutura que precisam ser feitos para permitir que a gente avance. Por que essa agenda digital é uma agenda promissora e fonte de otimismo? Porque, diferentemente da agenda de hardware, se você quiser, da agenda de investimentos em infraestrutura, que a gente está falando aqui de centenas de bilhões de dólares, que não vão acontecer, porque a gente não tem esse dinheiro, não tem várias condições. A agenda digital, ela é uma agenda de intangível. E a infraestrutura requerida é relativamente muito menor e muito mais barata, só que os resultados por dólar investido podem ser potencialmente muito grandes. Então, assim, se a gente tiver a sabedoria de saber utilizar a economia do intangível para dar valor para aquilo que a gente tem de melhor, o Brasil poderá dar saltos substanciais e significativos, só que isso vai requerer muita capacidade de
mirar o futuro, identificar o que é importante e como usar os recursos escassos que a gente tem. Obrigado. Obrigada a você, Jorge. Glauco, vou deixar o Arruda para o final, porque a gente já encerra. Veja, vou muito na linha do Jorge. A gente é sempre otimista com o Brasil, ninguém desistiu do país, mas tem que ter um C no caminho da gente, né? C é o seguinte: a gente precisa mudar de curso, precisa mudar de rumo. Se as coisas continuam como estão, eu acho não só que eu vou continuar pessimista, como eu vou ser um pessimismo extremo, muito grande, né? Então, se a gente fala do potencial, da nossa capacidade, da nossa qualificação, da nossa pesquisa, maravilha. De várias empresas que são exemplo para o mundo, ótimo, todos nós estamos muito entusiasmados. Mas a realidade é que o país não está num curso decente. Ele não está num curso, pelo contrário, um curso obsceno, entende? Do ponto de vista da saúde, da economia e do ponto de vista civilizacional. Nós estamos vivendo uma regressão muito grande. Sou otimista, mas tem sempre o C. Então, é o C que eu deixo para você e deixo na tua mão, tá? Ok. Carlos? Bom, eu, antes de mais nada, eu queria agradecer o Sumitra, o Glauco e o Jorge por estar aqui conosco, compartilhando seus conhecimentos. Agradecer a todos que, né, participaram conosco ao longo dessa 1h20 já, um pouco mais. E te agradecer, Heloísa, por nos inspirar nesse desafio desse projeto, que parecia uma ideia maluca, mas que está virando realidade, né? E também, é claro, agradecer os nossos apoiadores, o pessoal né, os nossos parceiros da TOTUS, pessoal da Stefanini, da CGE, da Tecban e nossos amigos da BDI pelo apoio que eles têm nos dado. Eu costumo dizer que eu sou um pessimista dinâmico, isso é, eu sou pessimista no curto prazo e otimista no longo prazo. Eu acho que nós vamos, exatamente o que o Glauco traz, é uma reflexão muito interessante, nós vamos pagar um preço alto pelo descuido que nós estamos tendo com esse nosso país. E isso, no curto prazo, vai nos cobrar um preço alto e o mundo não vai esperar pelo Brasil. O mundo está mudando muito rapidamente, como a gente vai debater ao longo desse projeto, e o mundo não vai esperar pelo Brasil. Mas sou otimista no longo prazo. Aí trago, né, a reflexão do Sumitra, do Jorge, do Glauco, de que o Brasil oferece condições muito atraentes, e mesmo aqueles brasileiros que vão nos abandonar no curto prazo, talvez voltem trazendo, né, conhecimento, competências, empresas, investimentos no longo prazo, porque a gente tem atributos muito favoráveis como país. Mas nós estamos descuidando dessa nossa flor, né, desse país que todos nós estamos aqui valorizando tanto. Então, eu acho que esse projeto faz parte dessa agenda, uma agenda de conscientização, uma agenda de discussão. Ela começa nesses vídeos, vai passar pelo site, vai passar pelos livros, pelos artigos, e vai passar pela continuidade do nosso debate, que amanhã às 10 horas a gente continua, não é isso, Heloísa? Então, novamente, Heloísa, muito obrigado por nos desafiar e nos inspirar. É um prazer trabalhar com você. Eu que agradeço a você e todo mundo na Dom Cabral pela confiança e apostar no projeto. Então, amanhã nós começaremos às 10 horas da manhã, né? Teremos 2 convidados transmitindo a partir da China, Marcos Troirro e a Tatiana Prazeres, Lourdes Casanova, de Ítaca, Nova York, e o Anil Gupta, de Washington. Então, o horário possível para compatibilizar a agenda de todos, amanhã às 10 horas, no mesmo link, mas nós enviaremos um novo e-mail chamando para o link. Amanhã trataremos de globalização digital, na nova Guerra Fria, posição dos emergentes e como é que fica a agenda de cooperação e investimento internacional. Agradeço a todos que estiveram conosco até esse momento e reforço aí os agradecimentos também aos patrocinadores e apoiadores. Então, aguardamos vocês amanhã. Obrigada aos nossos palestrantes e, novamente, aqui deixo a informação de que os artigos estarão disponíveis a partir de quinta-feira no Hot Site. Também deixaremos o link para todos vocês. Muito obrigada. Tchau, um abraço a todos. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigado.